Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Cristo ressuscitado, por Tua palavra, que nos faz felizes, louvado seja, que nos cura, que nos dá saúde, que nos consola, que nos dá paz. Obrigado, Senhor, essa palavra que nos mantém em comunhão, o Evangelho da Tua graça, com Deus, Espírito e verdade. Receba, meu Deus, a Tua presença, o Teu Espírito que está dentro de nós, nos dando nessa manhã compreensão, entendimento da glória de hoje, da palavra de hoje, que o Senhor nunca deixa faltar. Muito obrigado, Senhor, e que nunca nos falte o pão nosso de cada dia, que é o Evangelho da Tua graça, que lá em Atos diz que tem o poder de vos edificar. Recebemos essa palavra e muito obrigado. Louve a Deus com suas palmas. Obrigado, Deus, pela glória de hoje, pelo alimento de hoje, que o Senhor não deixa faltar aos Teus filhos. É medicina a palavra. Cura o nosso coração, nosso pensar. Tira a preocupação por dentro e nos dá aquele gozo, aquela alegria. O nome da reunião de hoje, do tema de hoje, chama-se Perseverança na Caminhada. Cuidado com o desânimo. Vou repetir. Anote aí, você que me acompanha do outro lado, seja muito bem-vindo. Você que está ouvindo a nossa mensagem através da internet, amado irmão e abençoado também. Tome nota. Perseverança na caminhada. Cuidado com o desânimo. Um tema muito importante. Diga para a pessoa que está perto de você: perseverança, abençoado. Perseverança. Não desanima não, hein? Diz isso também. Não desanima não, abençoado. Não desanima. Você também que me escuta nesse momento. Não desanime não. Perseverança na caminhada, em nome do Senhor Jesus. Tem situações que saem do nosso caminho logo, já outras não saem. Porém, Deus nos dá condições de passar por elas. Assim Ele o fez com Moisés. Situações não saíram, mas Deus deu condições para que ele atravessasse o Mar Vermelho. E ele atravessou, porque Deus honra. Deus agiu na vida dele. E receba, Ele também vai agir na sua vida. Ele vai te ajudar. Se Deus vai me ajudar, pastor Sandro Diniz, então por que Ele permite tal situação? Não seja assim. Você revolta. O fato de uma situação não sair do nosso caminho não significa abandono. É muito importante ter sempre em mente tudo que Deus fez na vida dos heróis da fé. Do capítulo 11 de Hebreus. Daqui a pouco chegaremos lá. Muitas dificuldades, muitos problemas, adversidades, Deus não tirou. Mas Deus deu condições para que eles passassem, superassem aquilo. O desânimo é um grande perigo. Porque uma pessoa desanimada, ela deixa a fé. Ela pode também abandonar o seu ministério. Um pastor, por exemplo, desanimado, ele pode deixar o ministério. Porque ele é ser humano, ele está num corpo de carne. O desânimo leva uma pessoa à amargura. O desânimo leva a pessoa à tristeza, a uma profunda depressão.
E a recomendação que nós temos, segundo a palavra, é: persevere e se prepare na fé, ore, medite, tenha esperança, busque, tenha momentos com Deus para suplantar. O desânimo leva pessoas a desistir dos seus projetos, e a recomendação é perseverança. Não retroceda, não abandone. O tempo todo a palavra de Deus nos traz essa recomendação. Abra sua Bíblia no Salmo 27, verso 14. Salmo 27, verso 14. E começa assim, o Salmo 27, verso 14. Perseverança na caminhada, cuidado com o desânimo. É a glória de hoje. Salmo 27, 14. Espera pelo Senhor. Então essa é a recomendação de Deus. Tem de bom ânimo. Fortifique-se. Como é que você se fortifica? Tendo momentos com Deus, buscando, congregando, se alimentando. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Só os que têm momentos com Deus, amados irmãos, só os que meditam, os que buscam mesmo, os que congregam, conseguem viver isso aqui. Consegue esperar, consegue ter bom ânimo para não desistir dos seus projetos, porque o desânimo pode levar pessoas a entrar em amargura, em tristeza, em depressão. Por isso que aqui diz: fortifique-se. E como é que eu faço isso? Tendo momentos com Deus, buscando, congregando. Não tem uma outra saída. Se você não faz isso, você abandona a sua fé, você desiste do seu ministério. O apóstolo Paulo recomenda em Hebreus capítulo 12, verso 1, a nós observarmos os heróis da fé, a perseverança que eles tiveram. Eles passaram por dificuldades, algumas delas saíram do caminho, outras não. Mas Deus deu condição para passar por aquilo. E eu recebo você tendo esse entendimento. Não saiu o problema, mas eu creio que eu vou ver a bondade de Deus na minha vida. Porque tem pessoas que pensam: o problema não saiu, então Deus não me escutou, Deus não me atendeu, porque está aí a situação. Não, a situação está aí, mas Ele vai te ajudar a passar por ela. Lembra de Moisés, perseguido, um exército atrás dele, um mar diante dele, um exército atrás, e ele: e agora? Mas eu orei, Deus não tirou nem a situação da frente, nem a que estava atrás, mas Deus ajudou ele a passar por aquilo. Não foi assim? Deus ajudou a passar. Tem pessoas que começa a caminhada da fé e quer que Deus tire tudo. Deus tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Se Ele não tirar é porque Ele não me ama. Não, Ele te ama, mas Ele pode permitir que a situação continue ali, e Ele fará melhor. Ele vai te dar condições de passar, de andar sobre as águas. Entenda isso em nome de Jesus. Essa maturidade nós temos que ter. Vamos a Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1, em nome de Jesus. Hebreus 12, 1. Hebreus começa assim, capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Pausa. Esse verso que a gente vai ler, esse capítulo 12, verso 1, ele não tem só uma coisa a nos dizer. Ele não tem apenas um ensino para nos dar. Esse verso 1 do capítulo 12 tem muitas coisas para nos dizer. Então, eu vou ler com vocês, letra por letra, palavra por palavra. Porque esse verso não tem uma coisa só para nos ensinar.
tem muita coisa para te dizer. E a primeira é: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, o que Paulo vem falando antes? Dos heróis da fé. Tendo o testemunho dos heróis da fé, de toda essa gente que creu, que acreditou em Deus, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Jacó, Isaac, os profetas, imitemos também a fé que eles tiveram. Tendo toda essa gente, essa grande nuvem de testemunha, pessoas que acreditaram, que confiaram, confiemos também. Porque aqui, portanto, é uma conclusão do que ele vinha falando antes. E o capítulo 11, Paulo vem falando dos heróis o quê? Da fé. Que não foi fácil para eles. Eles enfrentaram situações muito difíceis. Foram provados, perseguidos, apedrejados, foram maltratados, enfrentaram necessidades, já outros foram mortos. O que você enfrenta, o que você está enfrentando não se compara ao que eles passaram. Eles passaram por coisas muito pior do que o que hoje nós enfrentamos. Só para você ter uma ideia, aqui no capítulo 11, veja o que diz o capítulo 11, verso 37. 11:37. O que eles enfrentaram foi muito pior do que o que você enfrenta. Hebreus 11:37. Foram apedrejados, está vendo? Falando aqui dos heróis da fé. Provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e o que mais? Maltratados. Eles passaram por coisas muito piores do que eu e você, do que todos nós juntos aqui. Muitos foram mortos, mas não negaram a fé ao Deus soberano. Amém. Muitos foram maltratados, perseguidos, injustiçados, como talvez está sendo o seu caso, mas não desistiu de dizer: Deus, eu verei a tua bondade. Amém. Mesmo assim, eu verei a tua bondade. Estou sendo injustiçado, perseguido, caluniado, maltratado, até por pessoas dentro da minha casa, por esse filho, por esse familiar, seja lá quem for, mas eu creio que verei a tua bondade, meu Deus eterno. Então Paulo, no capítulo 12, verso 1, ele faz uma conclusão: olha, se eles lá creram, confiaram, vamos confiar também. Vamos acreditar também em nome do Senhor Jesus, quando tudo estiver difícil, na injustiça, na perseguição. Não seja um cristão que logo desiste, não seja uma pessoa que você começa uma coisa e depois de um certo tempo você desiste. Está na hora do povo da graça, você que congrega aqui, você que me ouve, ser mais firme no reino de Deus. Principalmente você que congrega de vez em quando, você precisa ser mais firme, abençoado. Em nome de Jesus, se tratando de Deus, começou o exercício da fé, agora vamos até o fim. Começa uma coisa, vai até o fim. Tem gente que começa no reino de Deus e depois para. Começa a congregar, começa a fazer, e amanhã ou depois, cadê o abençoado? Parou. Ou foi para um outro lugar. Eu estava lá esperando o milagre, lá não aconteceu. Eu fui para uma outra igreja. Mas só que nessa outra igreja que eu estou agora, depois eu até falo para o pastor Sandro, eu também não tive resposta, estou indo para uma outra. Há essa debilidade em muitos irmãos, de não se firmar. Se tratando de Deus, começou, vá até o fim, abençoado, e tu verás a bondade de Deus em tua vida. Você vai ver a prosperidade que você está precisando. Afinal, você é adorador ou interesseiro?
Porque uma pessoa que começa uma coisa e depois para, um tempo está aqui, outro tempo vai para um outro lugar, fica a pergunta: é um adorador mesmo ou um interesseiro? Porque um adorador, ele põe em prática o Salmo 1. Eu sou como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Eu vou ficar aqui. As minhas raízes têm que ser profundas para que eu dê fruto. E quando eu começar a dar fruto, pastor Sandro Diniz, eles vão permanecer, diz o Senhor. É assim que devemos estar, é assim que devemos viver na graça de Deus. Eu recebo você firme aqui no Evangelho da graça de Deus. Amém. Porque é dessa maneira que Deus faz nova todas as coisas na vida de uma pessoa. Tem pessoas em nosso meio que a vida só não é melhor, só não é boa, porque falta firmeza, falta ser um adorador de verdade. A pessoa prioriza mais a sua vida, as suas coisas, seu filhinho, do que a Deus. É só de boca: Deus, eu te amo em primeiro lugar, blá 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 blá. Mas na hora do vamos ver, é a casa, é as suas coisas, é o seu filho, etc, etc. Por isso que a vida está tão ruim para você. Não há um compromisso, de fato e de verdade. Então, o capítulo 12, verso 1, começa numa conclusão. Portanto, de algo que foi dito antes no capítulo 11, acerca dos heróis da fé. Olhe para mim. Tem pregadores, e eu falo isso porque eu já ouvi isso de perto. Tem pastores que lê esse verso 1 do capítulo 12 de forma isolada. Ele lê de forma isolada o comecinho e diz: essa grande nuvem de testemunha, abençoados irmãos, essa grande nuvem de testemunha são os espíritos dos heróis da fé que estão ao nosso redor. Eles ficam nos observando, nos vigiando. É os espíritos dos heróis da fé. É o espírito de Abraão, de Moisés, de Jacó. O espírito de Abel está por aqui. Se a gente for pensar assim, se o pastor que ensina dessa maneira continuar pensando assim, atenção pastor, você vai ter que sustentar aí dentro da sua igreja a doutrina do espiritismo, que diz a mesma coisa. Que quando uma pessoa, um espírito, desencarna, o espírito fica aqui por conta da saudade que ele tem daquele familiar que está vivo. Eis a razão de existir as tais cartas psicografadas. Sou eu, Lourdes, você foi o grande amor da minha vida, estou com muita saudade de tu, meu grande amor. Fala para o meu neto, o João Victor, eu estou perto dele para ajudar. Diz para ele não largar a faculdade, que o vô dele vai ajudar ele. Se a gente for por esse lado, que essa grande nuvem de testemunhas são os espíritos heróis da fé que estão ao nosso redor, então a gente também tem que levar em conta o que o espiritismo prega. Que quando uma pessoa, um espírito desencarna, ele fica por aqui, vagando, andando por aqui, e ainda mandando o recado: estou com muita saudade de tu, Lourdes. Tem até pessoas que dizem assim, ó: eu sinto muito a presença de mamãe perto de mim, presença de papai. Eu sinto muito que ele está perto de mim. E já outros sustentam mesmo a doutrina, tá sim. E tem pregador, meu Deus do céu, que lê isso aqui de forma isolada e fala: são os espíritos dos heróis da fé. A regra de Deus é bem clara, pastor. Pastor que está me escutando, que até prega a graça de Deus. A regra é bem clara. Lá em Eclesiastes, coloca aqui, por gentileza, capítulo 12, verso 7. A regra é bem clara. E qual é a regra, pastor Sandro? Está aqui, ó. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, quem o deu. Então, quando um espírito sai do corpo, ele não fica aqui vagando, ele não fica aqui observando ninguém, ele não fica aqui nessa conversa de carta ou coisa parecida.
A regra é bem clara. Se uma pessoa morre agora, ela vai direto para o Senhor. Você não fica vagando por aí, em contato com o mundo dos vivos. Ah, que saudade eu tenho do meu neto, do meu filho. Aí vai alguém e fica escrevendo. Sim, olha, ele está dizendo que tem saudade. Manda também dizer que está triste por saber que o filho ainda continua bebendo. E ele pede para largar a bebida. Pelo amor de Deus. Se o espírito está nessa preocupação, ele não está feliz, ele está angustiado. Esse espírito está sofrendo. O governo do nosso Deus é tudo muito bem organizado. Amém? Amém. Os únicos que estão ao nosso redor aqui, para nos ajudar, para nos guardar, e que a Bíblia cita, são os anjos que ministram a nosso favor. Uma criação divina de seres espirituais à parte. Deus criou seres invisíveis à parte, justamente para estar perto da gente. Para estar nos servindo, nos guardando, nos observando, aguardando a nossa declaração. Ao seu redor para te ajudar, são os únicos. O governo de Deus é muito bem organizado. Aqueles que saem do corpo, o espírito volta para quem? Para Deus, acabou sua missão, vem para cá. Ah, mas e o meu parente, o meu filho, e o fulano está lá embaixo. Eu já separei um grupo de anjos específico para cuidar, para fazer. No meu governo está tudo bem organizado. Fica aqui e reina em vida. Você não tem mais nada a ver com o que está lá embaixo. Amém? Só para que isso fique mais claro ainda, esse entendimento acerca dos anjos, Salmo 34, verso 7. Coloca aqui no telão, por favor. Olha aqui, ó. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então já existe um grupo divino específico que já foi muito bem organizado por Deus com a missão de te observar, de guardar e proteger você. Tem mais, Salmo 91, verso 11. Mais uma evidência de quem de fato está ao nosso redor. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus o quê? Caminhos. Está aí. E Paulo também diz, Hebreus 1,14. São todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Deus enviou eles para estarem aonde? Aqui. Então existe um grupo específico de anjos que Deus separou para estar onde? Aqui, ao nosso redor, te observando, te guardando, te protegendo na tua caminhada, amando de quem? De Deus. Eles sim, esse grupo específico sim, nos acompanha, nos observa e nos guarda. Por isso que aqui, em graça, nós oramos a Deus para que os anjos ministrem ao nosso quê? Favor. Deus cuida de você através dos anjos. Através dos anjos, Deus te cerca, Deus te honra, Deus prospera você. Amém? Glória a Deus. Lá em Jó 1,10, Satanás falou com Deus, com tanta proteção que você dá a ele, você cerca tanto ele, cuida tanto dele, que dessa maneira eu não consigo tocar nele. Satanás estava indignado. Veja o quanto Deus te protege por esse grupo de anjos que ministram a nosso favor. Esse grupo específico, a parte no reino de Deus, que foi separado com esse propósito, com essa missão. Se você ler Jó 1,10, você percebe Satanás indignado, né? Lógico, você cobre tanto ele, protege tanto ele, que eu não consigo tocar nele. Só se você permitir, porque de outra maneira eu não consigo. Então se Satanás estivesse de pé,
para chegar perto de você, abençoado, só com a permissão de Deus. Só com a permissão de Deus. Caso contrário, nada feito. E essa foi a revolta dele. Não consigo tocar nele. Você cuida tanto dele, protege tanto. Não dá para chegar. Amém, né? Que coisa boa. Voltemos a Hebreus. Capítulo 12, verso 1. Como eu disse no princípio, esse verso não tem só algo a nos dizer, tem muitas coisas para nos ensinar. E um outro ensinamento que esse verso traz, nos ensina, nos convida a ter, é limpa consciência. Olha só. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, os exemplos de fé, de confiança dos heróis, depois da vírgula, Paulo muda de assunto, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia. Pausa. Aqui a palavra, dentro do mesmo verso, um outro ensinamento. A palavra nos convida a ter limpo o quê? Consciência com relação aos erros do passado. Olha, com tanto exemplo de gente que confiou em Deus, não deixa nada do passado atrapalhar você. Porque tem pessoas que, por conta da má consciência, ela não anda para frente. Porque ela fica ruminando. Eu errei, eu fiz isso. Eu não deveria ter feito isso. Eu não me perdoo, Deus também não me perdoa. Abençoados de Deus, a partir do momento que você largou aquela situação, pastor, aquele caminho eu não quero mais para a minha vida. Então, reine em vida. Para que você sirva a Deus, vira a página, para que você possa servir a Deus, fazer a caminhada da fé em paz. Porque se você não vira a página, isso atrapalha você de viver os exemplos dos heróis da fé. Então limpa a consciência. E isso é você que tem que fazer. Aqui diz, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. Quem é que tem que fazer isso? Somos nós, não é Deus. E nem tampouco um sacerdote. Pequei, padre. Pequei, padre. Qual foi o seu pecado, meu filho? Aí começa a contar. Então eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de todos os seus pecados. Eu te absolvo. O conceito da confissão dos erros carnais não é ensinado em lugar algum na Bíblia. Se você tem algum problema, você que está aqui, uma situação de carne, você que me ouve, fala diretamente com Deus, pede ajuda direto com Deus. Você não precisa de um mediador humano. O Evangelho diz que você tem acesso direto a Deus. Está em má consciência, fala com Deus, para ter limpa consciência. Existe uma situação de carne em você, Deus me ajuda a suplantar isso. Fala direto com Deus. Você tem que buscar ninguém. Eu errei. Padre, me absolva, me perdoe. Está liberado o perdão, eu te perdoo, está absolvido, abençoado, pelo amor de Deus. Quando ele fala está absolvido, ele está dizendo, eu perdoo, mas alguém já nos perdoou, Jesus. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, verso 16, coloca aqui no telão, para remir o tempo. Hebreus 4, 16. Acheguemos-nos, se aproxime, portanto, confiadamente, junto ao trono da onde? Da graça. É para você procurar um mediador humano? É para você procurar um sacerdote, beijar a mão dele e dizer, padre, pequei, então fala, filhinha, qual foi o pecado? É isso? Não. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia. E acharmos graça para socorro em ocasião o quê? Oportuna. Então o Evangelho ensina para mim e para você, está com problema? Está precisando de ajuda? Está sem paz?
Fala direto com Deus que você vai receber essa paz que você precisa, porque Ele é rico em misericórdia. Voltemos a Hebreus capítulo 12, verso 1. Tem mais coisas para aprendermos esse verso 1. Vamos aqui letra por letra, palavra por palavra. Portanto, também nós, visto que temos a rodear um tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que até nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está o quê? Proposta. Perseverança. Temos aí, a atitude dos heróis da fé. Agora, limpa a consciência, vira a página e persevera. Você vai tomar posse. Paulo estava pregando para a igreja, palavra de bom ânimo, para ninguém desistir. Perseverança na caminhada, não haver desânimo no corpo de Cristo. A carne vai lutar para que você retroceda, vai falar coisas para que você rompa com o seu compromisso com Deus. Mas Deus aqui pede o quê? Perseverança. Se você está passando por algo difícil, lembre-se, o Senhor Jesus passou por coisa muito pior do que eu e você, todos nós juntos. Não é verdade, abençoado? Alguém aqui já foi para a cruz? Alguém aqui já foi crucificado? Então ele passou por situação pior. Não é verdade? Olhemos o exemplo do Senhor Jesus. Exemplo de fé, perseverança, confiança em Deus, e continuou amando a quem? A Deus. A carne vai lutar para que você retroceda, mas eu recebo você perseverando, amém? Ela vai falar que Deus não está te escutando, mas é uma mentira dela. Não receba. Seguindo, Hebreus 12, verso 2 agora. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhe para mim. Não é olhar para um crucifixo, nem olhar para um Jesus crucificado, nem olhar para um quadro com Jesus com o coração para fora e ali você realizar uma oração, dobrar os seus joelhos. Não é você dobrar os seus joelhos diante de um Jesus deitado na entrada da porta de uma igreja, onde todo mundo adentra ali e fica falando com aquele Jesus deitado ali. Parece um caixão na entrada da porta da igreja. E depois vão lá e beijam a mão do sacerdote e vão embora para casa. Não é esse Jesus. É olhar com olhar de entendimento, com os olhos da fé, para a palavra do Senhor Jesus, por tudo que Ele fez por você. Não é para um quadro. É olhar com olhar de entendimento. Aquele olhar de entendimento para a palavra de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de quem? De Deus. Ou seja, à direita de Deus. Diga, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que foi feito por mim. Graças a Deus, por tudo que Jesus fez por nós. E aqui fala, tenha olhos, é o olhar de entendimento. Não é para algo físico que o homem fez ali, ó, isso aqui é Jesus com o olho verde, tem o olho azul. Não, não é para isso. É um olhar de entendimento para a palavra. Quando você medita nas bem-aventuranças, por exemplo, você está olhando para o Senhor Jesus. Porque tudo que está ali saiu da boca do Espírito dele, que veio de Deus e passou por ele. Quando você guarda as palavras de Deus, você está olhando para Deus. E a fé, já que estamos fazendo menção dos heróis da fé, do capítulo 11, aqui também falou da fé. A fé que a Bíblia fala é a fé em Deus o tempo todo. Sempre que você lê na Bíblia fé, ela tem que ser sempre em Deus. Não é fé de pegar coisas, não é fé de subir no monte, não é fé
de dar 3 pulinhos em ondinhas para a sua vida dar certo, não. Não é gritar dentro da igreja, isso não é fé. Olha como o irmão grita, olha que fé. Não é rodopiar, não é cair pelo poder de Deus. Você viu, irmão? A irmã Lourdes capotou. Essa sim é de fé, ela capotou, ela caiu lá, ó. Puf! A mulher capotou. Quando a Bíblia fala de fé, é em Deus. Não é nessas manifestações externas, não é nessas coisas que se dão para pegar, é fé em Deus. Tem pessoas que ela tem esse pensamento carnal, que fé são manifestações externas. Que fé, hein? A irmã Lourdes, na hora da revelação, da profecia, ela capotou, caiu pelo poder de Deus. Que fé, isso é que é fé. Lugares esses que ficam olhando para as roupas que os outros vestem, cuidando da vida dos outros, cochichando da vida dos outros, rindo dos outros. Geralmente nesses lugares que onde muitos ficam caindo, diz cair pelo poder de Deus, porque Deus não derruba ninguém, ele levanta. A palavra dele o tempo todo diz, eu te levanto, eu te ergo, você não vai permanecer prostrado. Aí vem um pastor e diz, não, vai todo mundo cair aqui pelo poder de Deus. Não, mas o meu poder é para levantar, não é para derrubar. E nesses lugares, existem essas outras situações de carne, fofoca, cochicho, irmão olhando para a roupa do outro, preocupado com a roupa do outro, com a saia do outro, com o batom do outro, com o cabelo do outro, e por aí vai. Isso não é ser uma pessoa da fé. Os que vivem assim, os que estão assim. É fé em Deus, como os heróis da fé tiveram. Se você olhar para os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, ninguém ficou caindo pelo poder de Deus. Ninguém ficou capotando para que Moisés dissesse, Abraão sim é de fé. Ele capotou, ó. Rodou e capotou. Esse sim é da fé. Enoque também capotou, rodou e capotou. A Sara também rodou e depois capotou. Essa sim também é da fé. A gente não vê isso. Leia com atenção, amado irmão, o capítulo 11 de Hebreus. Você não vê essas manifestações que a gente vê nessas igrejas, dente de ouro. Não vê esse negócio. Heróis da fé derrubando outros com a roupa, com o terno. Você não vê. Bom, verso 3, Hebreus capítulo 12. Considerai o que? Tudo que a gente leu antes. Amém? Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vosso que? Alma. Por isso que o título é perseverança na caminhada, cuidado com o desânimo. Cuidado com o desânimo, viu? Porque esse corpo de carne fala, Deus não te escuta. Se Ele estivesse te escutando, você não estaria assim. Sai dessa igreja, vai para outro lugar. Eu tenho certeza que você vai ter resposta da tua saúde. É só você sair dessa igreja que tudo vai mudar. Sai dessa graça, sai dessa graça. Você não está vendo aí na televisão a mulher dizendo que foi curada e virou empresária? Você não está vendo que ela agora está com 3 carros e comprou mais um apartamento, está com 3, agora está com 4? Então, sai dessa graça. Vai para lá. O milagre lá é urgente. Ela fala, hein? Ela fala. É essa carne que te leva a reclamar, a murmurar, até ter mágoa de Deus ou raiva do pastor. Tem pessoas que com o tempo têm raiva do pastor, mas se esquece que quando adentrou aqui, a gente acolheu com todo amor, com todo carinho, como também aqueles que entram em contato através da ligação, através da internet. A gente dá toda a atenção, a gente ora, a gente dá o alimento, ensina para a pessoa que há um grande poder dentro dela. Tem alguns que depois que se recupera, misericórdia, dá as mãos com aqueles leprosos que foram curados. Lembra dos 10 leprosos? Tem gente assim.
Na dificuldade, procura a igreja, busca a palavra, aí depois que recebe o livramento, a cura, vai embora. Aí eu digo como Jesus falou, mas não foram 10 os curados, porque só um permaneceu dando graças a Deus. Tem gente assim, que no momento do sofrimento, está agarrado na palavra, depois que passa o perigo, abandona a palavra, abandona a graça, não quer mais conversa com o pastor, não estou precisando mais. E já tem aqueles dentro da própria família que permanecem fiéis ao Senhor, continuam gratas a Deus, e já outras não. Eu estou perdendo? Você está perdendo? Aquele familiar que está firme está perdendo? Não. Quem está perdendo na vida espiritual é essa pessoa que está desistindo, que está retrocedendo, porque em Hebreus diz que Deus não se agrada dos que retrocedem. É essa pessoa que está perdendo na sua vida espiritual, porque a carne vai crescer de novo e o espiritual vai diminuir. Aquele período bom que a pessoa recuperou a saúde, aquela paz que ela estava tendo até então, é porque ela estava alimentando o espírito. Parou de alimentar o espírito, volta tudo de novo. Aquela situação de carne, aquele vício, vai voltar a dominar ela de novo, a governar a vida dela de novo. E até pior, dependendo da situação, até pior. Bom, assim que você sentir um pouco de desânimo, logo ore, logo ouça uma mensagem, vá meditar na palavra, para que você não seja amigo da depressão, para que você não seja amigo da tristeza, para que você não seja amigo da amargura, para que você não venha deixar a fé, para que você não venha abandonar o seu ministério. Porque aqui diz que se você não considera atentamente, a sua alma vai desanimar, vai desfalecer. Então logo que você sentir um desânimozinho, vou orar, vou ouvir uma pregação, uma mensagem, vou para a igreja, tem que congregar. Busque, porque senão você vai ser amigo da depressão. Vai conversar com você, falar com você, vai dizer coisas que quando a gente encontrar você não consegue reconhecer mais a pessoa, de tão negativa que ela se tornou, por ter se tornado amiga da depressão. Não é só pensamento ruim que a pessoa tem, ela também passa a ter palavras negativas. Tenha sempre olhos no Senhor, em Deus, como Josafá teve. Pastor, eu estou numa situação que eu não sei nem como resolver isso. Não sabe? Eu tenho aqui uma medicina, mais uma receita de Deus para você. Coloca aqui, 2 Crônicas 20:12. Olha uma receita para você que está numa situação muito difícil. Receita do rei Josafá, que confiou muito em Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, os inimigos? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazermos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Está diante de uma situação que você não sabe o que fazer? Tenha sempre olhos no Senhor. Eu creio que verei a Tua bondade. Eu creio que verei resposta, o milagre de Deus, em nome de Jesus. Para a gente terminar, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. 4:16. E começa assim, o Evangelho na segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:16. Por isso, atenção, hein? Essa é a fé da nova aliança. O que você vai ler aqui é a fé que todos nós temos que ter na graça de Deus. Por isso não desanimamos. A carne vai lutar. Nós estamos em um corpo de carne, nós somos seres humanos, a gente vai sentir, mas não se entregue.
Você vai até chorar, mas depois você vai ter o consolo de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, essa é a fé da graça. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então Paulo está dizendo na conclusão do verso 16, que você anda com duas naturezas, com duas vozes dentro de você. Quem você vai dar ouvidos? A quem você vai escutar? Pense e não me responda. Você anda com duas naturezas, com dois homens, carne e espírito, a parte de fora e a parte de dentro. Não é demônio, a parte de fora falando, é carne. Verso 17, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de todo o que? Comparação. Olhe para mim. É Deus que chama o teu problema assim. De algo que vai passar logo. De algo que tem solução. De algo que se pode resolver. É Deus que trata o teu problema desse jeito. Ah, o pastor falou lá que a minha situação é leve e momentânea. Ele não sabe o que eu estou enfrentando e fica falando isso. Eu não falei nada, é Deus que disse. Eu não estou falando nada. É Deus que diz que o teu problema é leve e momentâneo. Eu não estou falando nada, estou dizendo, eu estou repetindo o que ele disse. Amém. Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são o quê? Eternas. No verso 18, Paulo faz um convite à igreja, a olhar para aquilo que não se vê. Diga, Deus. É algo que não se vê e é o quê? Eterno. Qual é a única coisa eterna nesse mundo aqui? Deus. O eterno. Olhar para o eterno, crer nele. Ele é o teu sustento. Ele não vai desamparar você. E eu recebo você tendo gozo nessa manhã, com a palavra de hoje, e a certeza que Ele é contigo e que você não está só nessa vida. Tenha dentro de você essa certeza, em nome de Jesus. E vamos orar. Fique de pé em nome de Jesus. Fechemos os nossos olhos. Você também que me ouve através da internet e acompanha essa ministração, essa mensagem tão maravilhosa de hoje. Declare nesse momento, você que está aqui, você que me ouve, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sala da sua casa, no seu quarto, enfim. Declare, Deus é comigo. Eu não estou só nessa vida. Me receba em saúde, me receba em prosperidade, me recebo em paz, recebo que o Espírito de Deus está dentro de mim, Ele me consola, Ele me comporta. Você que se encontra nesse momento, sem força, cansado de tanto chorar, você que carrega uma tristeza, você que se sente rejeitado por pessoas, você que me ouve, entenda, rejeitado por pessoas, mas nunca por Deus. Creia nesse momento, Ele vai te ajudar. Converse com Ele. É como nós aprendemos. Se aproxime do altar da graça de Deus e você vai receber socorro, misericórdia, ajuda, livramento, o que você precisa. Você não precisa de um mediador humano, de um sacerdote, de um bispo, de um pastor. Você tem acesso direto ao Pai. Converse com Ele. Diga para Ele que você depende dEle para tudo, e que você precisa dEle para tudo.
e que Ele é o teu refúgio. Diga com sinceridade de coração: me ajuda, Deus, me consola, supre a minha vida, me cura, me restaura, Senhor. Tira essa dor, essa amargura do meu peito, essa angústia. Tira a minha vida da depressão, Senhor, desse desânimo que fala para mim abandonar a fé, deixar o meu ministério. Isso, converse com Deus, em o nome do Cristo ressuscitado. Eu creio, meu Pai, meu Senhor, meu Deus, que Tu és um Pai de misericórdia, que não desampara o Teu rebanho, aos Teus filhos, a Tua igreja. E que tudo que está sendo falado, dito em oração, terá resposta. Pois assim o Senhor nos ensinou que fará. E assim nós cremos. Eu recebo, Senhor, um domingo cheio de paz, de vida, de saúde, de felicidade, de harmonia. Que os anjos te guardem, a todos vocês. E a você que me ouve nesse momento através da internet, receba a tua semana sendo uma semana abençoada, porque você, todos vocês, são mais que vencedores. Uma semana vitoriosa, abençoada, todos, em nome de Jesus. Louve a Ele com suas palmas. Para Ele o seu louvor de palmas, em nome de Jesus. Graças a Deus e bom dia a todos. Até a próxima. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.